Olá, passando para informar que a gente fez uma pequena modificação no conteúdo dessa quarta videoaula. Alguns retornos foram muito interessantes, né, de participantes do nosso treinamento, e daí a gente fez um pequeno ajuste, uma pequena atualização na nossa apostila. Você já pode baixar a apostila atualizada aí na página da nossa plataforma EAD. Mas o que eu quero só mencionar é que no capítulo 4 nós estamos agora alterando aquela parte em que a gente fala da duração das reuniões, o item 4.1, tá? A gente está dando uma flexibilizada no sentido de dizer que as reuniões podem ter entre 60 e 90 minutos, ok? Então isso fica ajustado entre os participantes do grupo, dependendo da configuração do grupo, etc., sem problema nenhum. Fica marcada apenas aquele limite máximo, né, de 90 minutos. E a gente, inclusive, sugere, agora, na nova versão da apostila, na seção 4.2, o roteiro das reuniões. Colocamos ali uma tabelinha dizendo como é que você organizaria esse tempo entre 60 minutos e 90 minutos, o que você ajustaria entre as diferentes partes da reunião, né? A abertura. A outra coisa que mudamos é que a segunda parte da reunião, que na videoaula anterior aparecia ali como estudo bíblico, agora é ministração bíblica, porque é muito mais do que um estudo, também é uma ministração prática. Ela enseja a prática de um princípio bíblico, tá bom? E por conta disso, alteramos as partes também do capítulo 4 que falam sobre essa ministração. Agora, nós estamos enfatizando o seguinte: primeiro, qual o melhor método de ministração? É o método indutivo ou o método dedutivo? Nós dizemos que os dois têm os seus usos. Né? Explicamos o método indutivo, que é esse método aí de partir do menor para o maior, do particular para o geral. Então, basicamente, baseando-se ali em observação, em seguida interpretação e, em terceiro lugar, aplicação. É um método que foi muito elogiado, tem sido muito elogiado, especialmente por aqueles que preparam conteúdos para grupos de estudos bíblicos nos lares, seja qual for o formato desses grupos, né? Mas a ideia de você estudar indutivamente as escrituras, há muito material sobre as escrituras, baseado nessa metodologia de estudo bíblico. Hoje, inclusive, encontramos até estudo da Confissão de Fé, dos símbolos de Westminster, em formato indutivo. Não há problema, pode fazer uso disso. Inclusive, nós aqui, na nossa igreja, temos um treinamento que é ministrado por nosso irmão Rafael Abdala, que é o coordenador atual dos grupos, e ele faz uma oficina, um estudo, um workshop, na verdade, de uma manhã, só sobre estudo bíblico indutivo. A gente vai divulgar isso também na nossa plataforma EAD, a gente vai ter esse conteúdo na nossa plataforma EAD brevemente, se Deus permitir, tá certo? Mas veja só, podemos também usar o método dedutivo. No método dedutivo, o raciocínio é invertido, né? Parte do maior para o menor. A gente busca uma premissa geral ou um princípio geral, e a partir daí esse princípio vai conduzir a premissas menores, né, a outros princípios, e a gente fecha com uma conclusão que tem consistência com essas premissas anteriores. Parece que Paulo usou bastante esse método quando pregou nas sinagogas, porque ele dizia inicialmente, a premissa maior dele é: Jesus é o Messias esperado. Quais eram as premissas menores? Ele usava os textos do Antigo Testamento para dizer: esses textos se cumprem ou apontam para o Messias, tem o seu cumprimento na pessoa de Jesus. E ele ia adicionando os chamados textos prova para provar o seu ponto. E, por fim, isso tudo conduzia à conclusão, né? Jesus deve ser acolhido como o Messias. Outro estudioso que usava muito isso, esse tipo de método, era o doutor Martin Lloyd Jones. Por exemplo, nos chamados estudos, os famosos estudos do Sermão do Monte, ele normalmente começa uma exposição dizendo qual o grande princípio que encontramos aqui. A partir daí, ele apresenta os princípios seguintes, né, as premissas menores, e uma conclusão consistente com aquilo que ele disse antes. Se o GIS estuda, por exemplo, um livro, vamos pegar um livro para estudar. Por exemplo, o livro O Deus que Intervém, de Francis Schaeffer. Ou se ele deseja estudar a revista Expressão, publicada pela nossa editora Cultura Cristã. É, Provavelmente a abordagem nesse tipo de estudo será dedutiva. Não há problema, então, em você usar método indutivo ou dedutivo, não há nenhum deles que a gente diga assim, somente esse pode ser usado nos grupos GIS, tá? Nos grupos da Igreja Simples, ok?
Outra coisa que a gente coloca nesse capítulo agora, modificando o capítulo, é o seguinte: como é que a gente deve iniciar a reunião? Apenas seguindo aquele roteiro rígido, ou a gente pode iniciar uma reunião, por exemplo, com uma avaliação e aplicação? Eu posso iniciar esse momento de ministração bíblica com avaliação, com aplicação? Pode. Por exemplo, você pode apresentar, digamos que numa determinada reunião, ou por conta da temática do conteúdo estudado, você entenda assim: a gente estendeu a reunião hoje, todo o tempo é dedicado só para o estudo mesmo, para ministrar esse tempo de ministração bíblica será um tempo de estudo bíblico, porque a passagem exige, o tema exige, enfim. É, uma vez que você faz isso nessa reunião, você pode dedicar a próxima reunião, o início da próxima reunião, para trabalhar agora a prática daquilo que você estudou ou para fazer uma avaliação desta prática. Olha, aquilo que estudamos e lançamos tais desafios, vocês conseguiram aplicar? Quais foram as dificuldades, né? Então, nesse caso, você pode ter uma abertura rápida, depois já a ministração bíblica, fazendo a recapitulação da verdade que foi estudada no estudo anterior, e depois verificando se essa verdade foi compreendida e se ela foi praticada. Tudo isso você encontra agora na nova versão da nossa apostila, modificando os conteúdos aí do capítulo 4 do encontro 4 do nosso treinamento. E a gente termina enfatizando nessa parte da ministração, enfatizando que o estudo realmente ele cumpre esses propósitos que constam ali na missão do GIS, né? Sempre enfatizando que o estudo não é pregação, são observadas as regras de convivência, o líder cumpre o planejamento que é proposto pelo coordenador e o estudo explica e aplica o Evangelho do Senhor Jesus. E colocamos ainda uma última sessão nesse bloco da ministração bíblica, enfatizando isso, que uma reunião pode ser dedicada a uma atividade prática, por exemplo, realizar uma ação de beneficência, visitar alguém que deixou de comparecer à igreja, isso sempre implementado com o conhecimento do coordenador e também do pastor dos grupos. Essas são as modificações, aí as não modificações radicais, né? Mas inserções muito bem-vindas, decorrentes inclusive da interação com os alunos no treinamento presencial. Eu agradeço muito aos alunos que trouxeram esses insights tão preciosos, né? Nosso irmão Luiz Anuso, nosso irmão Douglas, que falaram aí sobre a questão da duração, nosso irmão Rogério Cruz, nosso licenciado da igreja, que também tocou nesse ponto. Olha, pastor, se a gente colocar só estudo bíblico, o pessoal de repente pode considerar, na prática, isso fica só em torno realmente do estudo, então é importante fazer essa pontuação da necessidade de, neste momento de ministração bíblica, a gente ter reflexão combinada com ação.